Tá. Bom dia a todos. Estamos aqui no terceiro dia de realização do Congresso Brasileiro de Custos, dia 19 de novembro de 2021, uma sexta-feira. Estamos iniciando o nosso painel, que tratará sobre competitividade empresarial no contexto da digitalização e do impacto da indústria 4.0. Por esta ocasião, nós temos a grande satisfação de receber o professor Daniel Ferrer, da Universidade de Buenos Aires e da IAPUCO, o professor Daniel Bundinho, da Universidade de Buenos Aires, da URCO, e o professor Francisco José Kliman, da URGS e da Associação Brasileira de Custos. E, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Daniel, para que ele possa nos brindar com as suas considerações acerca do tema. Professor Daniel, seja muito bem-vindo, um bom dia. Muito obrigado, Antonio. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Es un placer para mí, sobre todo porque estoy entre amigos que conocí allá por el 91 en el segundo Congreso Internacional en Asunción, y pude compartir inclusive el cuarto Congreso Internacional, que fue en Campinas, con lo cual estoy muy honrado de estar aquí. Disculpen que no sé hablar en portugués, así que la presentación que estoy subiendo va a ser en castellano. Trataré de hablar despacio para poder ser entendido. Antonio, ¿se está viendo bien la presentación? Perfecto. En estos 20 minutos la idea era recorrer lo que dice el título, de los data warehouses a los lake houses, cómo impactan en nuestro aporte de valor. ¿Sí? El objetivo del trabajo es identificar la evolución de las plataformas tecnológicas que sustentan a nuestro trabajo en la gestión y debatir cómo impacta eso en nuestro rol como profesionales de gestión y costos. Si para ponernos todos en la misma hoja, ¿a qué llamamos Industria 4.0? Vemos que en general en la biografía a la 1.0 se la denominaba así por la aparición de los sistemas en producción mecánicos con tracción hidráulica y de vapor. La 2.0 fue el gran salto de la producción en serie, el Fordismo, con uso de energía eléctrica y división del trabajo en producción. La 3.0 fue el gran primer impacto de la tecnología, con producción con microtecnología y tecnología de información. Y ahora estamos en la 4.0, en donde vemos sistemas interconectados en el end-to-end, en todo el proceso productivo, y una presencia muy fuerte de datos, de algoritmos, de redes de nube. Si lo comparamos contextualizamos con nuestra profesión, es en la 2.0 que nuestra disciplina toma relevancia, porque gracias a la producción en serie empiezan todas las investigaciones del costo del CV, el marginalismo, y empezamos a diferenciar esos costos variables y esos costos fijos, y empezamos a aportar a la toma de decisiones en función a decisiones sobre volumen, que era el punto fuerte de abaratar los costos unitarios en la producción en serie. En la 3.0, la tecnología nos brinda una herramienta muy fuerte para nosotros solitos, digamos, que fue los data warehouses y los data marts. Hasta ese momento, la tecnología estaba fuertemente en un layer operativo, y hasta podía ser de la contabilidad patrimonial o financiera. Pero en esa época, en ese momento, en ese salto, los tecnólogos consiguen darnos una plataforma específicamente para nosotros en donde se recolectaba toda la información operativa y se la procesaba para verla desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista multidimensional, sin estorbar, sin molestar a los sistemas operativos en cuanto a performance. El salto que vemos ahora en la 4.0 es bastante más fuerte,
Para mí es más una mutación que una transformación. La tecnología nos cambia por entero la disciplina. Y eso tiene que ver muy mucho el Big Data y el Big Data Analytics. Para mí es el fin de nuestras excusas sobre la escasez de la información. Hasta hace 10 años atrás, siempre cuando dábamos nuestra información, decíamos, bueno, lo que pasa es que la información es cara de obtener, cara de capturar, cara de ingresar, y entonces tratamos de dar la mejor información posible con la información que tenemos. Bueno, a partir del Big Data y del Big Data Analytics ya no tenemos más la excusa. La verdad que la disponibilidad que tenemos de la información es enorme, enorme y muchas de esas hasta gratuitas, con lo cual somos nosotros los que tenemos que crecer y no tener más la excusa de que no tenemos la información y por eso no podemos brindar la información. ¿Qué es el Big Data? ¿Cuáles son las esencias del Big Data? Leney hablaba de las 3B, de las 3B cortas, que simbolizaban al Big Data. Por un lado, la velocidad. O sea, no solamente aumenta el volumen de datos, sino que también aumenta la tasa de generación. Chard, en lo que él llamó la ley de Chard, allá por 2018, decía que para 2020 la información en la nube se duplicará cada 70 días. La bibliografía todavía no se pone de acuerdo si este número ya es cierto, pero muchos sí consideran que cada 70 días se duplica la información que tenemos en la nube. El volumen, más usuarios, pero no solamente más personas, más seres humanos. Hay también más dispositivos habilitados para Internet que con esto del Internet de las cosas, el Internet of Things, están subiendo y haciendo que el crecimiento del volumen sea exponencial. Y por último, la variedad. Hasta la aparición del Big Data, la información siempre se acumulaba en forma estructurada. Con la baja de los costos importantísimo del storage de datos, la información empezó a tomar formas distintas y se almacena información estructurada y también no estructurada. Y esto nos lleva a que ahora estamos en el extremo opuesto. La información genera lo que los médicos llaman el síndrome de fatiga por información, originado por la sobrecarga de datos no focalizados en los objetivos de los negocios. Esto hace que las decisiones se ralentizan, se hacen más lentas, porque con tanta información se produce la paralización por la sobreabundancia de la información. Es ahí donde nosotros tenemos que aparecer para evitar esa parálisis de la tanta información. Y empieza a jugar nuestro rol de curadores. Así como cuando vamos a un museo, agradecemos al curador artístico que nos hizo una selección y que nos muestra de la mejor manera las obras de arte, nosotros tenemos que hacer de curadores de contenidos para poder darle al decisor y al directivo la información mucho más accesible para evitar esta parálisis, ¿sí? Se produce lo que llamamos la paradoja de Rittenhouse, que ya en el siglo pasado decía, si el procesamiento creció a ritmos exponenciales, los datos crecieron a ritmos exponenciales, ¿sí? Los costos se redujeron exponencialmente, tanto del procesamiento como de los datos. ¿Por qué la toma de decisiones económicas no mejoraron en la misma proporción? Es una buena pregunta para ser autocríticos en nuestra profesión y ver que es como que estamos corriendo de atrás, ¿sí? Hay un fenómeno que explica esto, que es el fenómeno de la erosión de la información, que significa la pérdida de cantidad, calidad y multidimensionalidad de los datos durante el ciclo. ¿Qué ciclo? Por un lado, tenemos que si le preguntamos a la gente de negocio qué datos quisiera tener, la verdad es que hoy por hoy ya casi el 100% de esas necesidades existe en algún lado, ¿sí? Y en buena calidad. Ahora, en el momento de la captura interna hacia la organización, ya se produce una primer pérdida porque no lo capturamos al 100%, ni tampoco en la granularidad, en el nivel de detalle que se necesita para procesar.
Con lo cual, se pierde cantidad, por eso esta pérdida en la torta, y se empieza a perder calidad, este color rojo, ¿no? O sea, cantidad y calidad lo vemos por volumen, por tamaño y por color. Después viene la interpretación y procesamiento pertinente, que es donde empezamos nosotros a jugar. Y ahí volvemos a perder algún tipo de información y calidad por no lograr esa interpretación y procesamiento pertinente. Luego, la explosión y el uso para la gestión directiva. Hay muchísimo trabajo que hacemos que los directivos ni siquiera lo usan, ¿sí? Con lo cual se pierde volumen, se pierde información y se pierde calidad. Y por último, la difusión de esa información y de esas decisiones a toda la organización, que la verdad que estamos muy flojos de papeles, muy poco hábiles en esa difusión. Con lo cual, hacia ahí es donde tenemos que trabajar. El Big Data por solo no puede darnos la solución. Hace falta el Big Data Analytics, que es un conjunto de herramientas, de técnicas, de tecnologías, como lo mostramos acá, de los cuales nos ayudamos para poder hacer ese procesamiento de la información para lograr hacer la curaduría de contenidos que decíamos, ¿sí? ¿Cómo se relaciona esto que estamos hablando con la pirámide Data, Information, Knowledge and Wisdom? ¿Sí? En realidad, para pasar de datos a información, tenemos que entender las relaciones y con ello darle mayor valor agregado a esa información. Para pasar información a conocimientos, entender los patrones. Y para pasar los conocimientos a sabiduría, entender los principios. Si nos paramos en las revoluciones industriales hasta la 3.0, nosotros como contadores de gestión jugábamos en este primer paso de escalón de entender las relaciones, los datos, para lograr aportar el valor y convertirlo en información. Ahora, la ventaja es que todo lo que es Big Data Analytics, Machine Learning, Data Science, nos hacen ese primer trabajo, por lo tanto, nosotros ascendemos en el rango y empezamos a jugar en la vinculación entre información y conocimiento a través de agregarle a esas relaciones el entendimiento de los patrones. Es ahí donde vemos fuertemente un gran impacto en la 4.0. ¿Qué fue que llevó a este salto tan importante de la data? Para nosotros es importante ver qué fue lo que lo llevó y si realmente seguirá siendo tendencia para que nosotros tengamos que trabajar nuestra profesión en función a este concepto. Para mí lo veo desde dos lugares, desde lo social y desde lo tecnológico. Desde lo social impactó fuertemente el hábito de uso de todos nosotros. La utilización de constantes dispositivos dotados de Internet, o sea, esto que tengo en la mano, este celular, es mucho más importante hoy que la llave y que los documentos y que nuestra billetera cuando salimos de casa. Y a su vez, es lo primero que vemos cuando nos despertamos, es lo último que vemos cuando nos vamos a dormir, y todo eso está brindando información a la nube, con lo cual se empieza a multiplicar esa información. Por otro lado, y no menos importante, es el concepto Wiki 2.0. Yo participé de todo lo que fue el lanzamiento de Internet y yo recuerdo que Internet 1.0 era solamente de outbound. Las organizaciones publicaban información que nosotros como usuarios lo único que podíamos hacer era consultarla. A partir del Wiki 2.0, todos nosotros aportamos cada granito de arena con nuestros conocimientos y hoy Internet se llena de conocimientos, la mayor parte de ellos en forma gratuita, ¿sí? Desde el lado tecnológico, importa mucho el impacto de la computación pervasiva o computación ubicua. O sea, estamos rodeados de canales, tecnologías, sistemas, dispositivos y artefactos que constantemente están propagando ese aumento de la información, con este efecto rizomático de raíces que se va propagando. Y por otro lado, el Internet de las cosas. Cada uno de esos elementos está constantemente comunicándose con Internet y hoy en día ya es mucha más la información que es alimentado desde las cosas que de nosotros los seres humanos, ¿sí? Ahora vamos al foco de la presentación, que es ver
las plataformas tecnológicas. Habíamos dicho que en la 3.0 apareció el Data Warehouse. ¿Qué era el Data Warehouse? Era un proceso en donde de los datos operativos entraban por este proceso de extracción, transformación y carga, y se llegaba a una plataforma que era nuestra exclusiva de gestión con Datamars y Data Warehouse para que nosotros podamos explotarlos en Business Intelligence y en reportes. Nosotros ahí, ¿dónde participamos? Participamos, como este mundo es un mundo muy estructurado, participábamos en el momento de la extracción para ser los que decidíamos qué información pasaba a esos Data Warehouse. A su vez, ordenábamos la información en los Data Warehouse y sabíamos explotarlas para todo lo que era Business Intelligence y reportes. ¿Qué pasó con la 4.0? El volumen inmenso que tiene esta Big Data hace que el primer paso de la información, que no es solamente información operativa y estructurada, hay información estructurada y desestructurada, hay videos, hay audios, hay textos en todo tipo, que hoy se ingestan al Data Lake, y es otra plataforma totalmente distinta, en formato de raw data, ¿sí? Es tanta la información que ahí ya nosotros no podemos jugar a saber qué información es útil y no. Entonces le damos el lugar a la data science y al machine learning para que entiendan esas relaciones. O sea, si nosotros subimos que el color del auto, ¿sí? Y la cantidad de accidentes, el data science nos dice que hay muchísima más relación entre accidentes con autos de color rojo, ¿sí? Vermelho, que con autos de otro color. Esa información que no la hubiéramos podido nosotros relacionar, nos la relaciona la información de Data Science y entonces con eso nosotros hacemos, procesamos y recién ahí aparecemos nosotros para decir, entonces si tenemos una compañía de seguros, vamos a poner un primaje más alto para los autos de color rojo. Entonces, ¿qué pasó con nuestra participación? Ya no somos los que accedemos en la entrada a decir quién pasa y quién no pasa de la información. Esperamos que la información esté procesada por Data Science y nosotros participamos en la preparación de este stage intermedio que después sí se va a explotar en reportes y BI como nosotros sabemos hacer. Esto es un cambio fundamental que vemos que se está produciendo en esta misma década, no fue de la década anterior, es de esta década y tenemos que estar a la altura para poder hacer este paso. El enfoque de hoy es un enfoque push con ingesta en formato raw, ¿sí? La ciencia de datos encuentra la riqueza oculta de los datos y nosotros le damos sentido de negocio a esas relaciones y patrones ocultos develados por la minería de datos. Entonces, ¿cómo es la mutación de nuestro aporte? Nuestro aporte siempre fue en cuanto a tres aspectos: entendimiento, toma de decisiones y conducción. En cuanto a entendimiento, nosotros siempre aportamos observación sistémica, identificando los elementos esenciales, taxonomías, o sea, clasificación, ordenamiento y conceptualización para después poder narrarle a nuestro directivo y a nuestra audiencia ese entendimiento del negocio que logramos hacer. ¿Cómo sería en este 4.0? La observación sistémica va a ser una recopilación por registro manual controlado y estructurado que teníamos antes, es reemplazado por ingestas masivas sin filtros de juicio de valor, bien para hablar en términos filosóficos de EPOGE, y conservación desestructurada en lagos de datos. La taxonomía es este ordenamiento que va a estar apalancado por lo que hablábamos en la transparencia anterior de segmentación, de clustering, de data science y por identificación de patrones sustentados por machine learning. Con respecto a toma de decisiones, nuestro rol pasa a ser mucho más activo prescriptivo y no solo descriptivo de la realidad, con procesos data-driven, automatizados punta a punta y disparadores de las reglas de negocio. O sea, ya nuestro aporte va a ser armar las reglas de negocio para que las máquinas solitas tomen esas decisiones habituales que antes tomábamos los directivos, los seres humanos. Para aquellas decisiones que necesitan de discrecionalidad de directivo, seguiremos agregándole valor
y vamos a hacer sugerencias de momentum y de bajar complejidad y sensibilidad para que los directivos puedan hacer esa toma de decisiones. Y en cuanto a sustento a la conducción, que básicamente nuestro aporte tiene que ver con la asistencia al alineamiento entre la ejecución y los objetivos definidos. ¿Qué quiero decir con esto? La conducción es el proceso directivo que asegura el alineamiento entre la ejecución y los objetivos que le definió su jefe. Nosotros, ¿cómo podemos asistirlo? Básicamente, con mayor claridad en la comunicación de los objetivos. El operativo, ganamos la batalla del alineamiento, la ganamos cuando le explicamos al operativo qué es lo que tiene que hacer y para qué lo tiene que hacer. El objetivo es un objetivo fuertemente motivador para estas generaciones millennials. Por lo tanto, ese paso de dejar claro los objetivos es nuestro aporte fundamental en esta 4.0. Y por otro lado, la diagramación de alertas inmediatas ante la inminencia de desvíos de ejecución y objetivos en aplicativos de reglas de negocio complementado por inteligencia artificial y machine learning. A modo de conclusión, identificamos un campo de acción relevante para la actuación profesional en un terreno en que la demanda es creciente y no existe la oferta adecuada todavía para satisfacerla. Así como la aparición de Data Warehouse y Datamarts nos abrió un nuevo panorama hace algo más de 3 décadas, hoy la aparición de Big Data y los lagos de datos donde se ingesta toda esa información sin ordenar, nos permite a nosotros esta era de los lakehouses, como se llaman ahora, a esos repositorios con la información curada, con la información clasificada. Nosotros tenemos que generar esos lakehouses y pasar a ser no solamente los arquitectos de esas casas del lago ordenadas, sino a poder sacar después el jugo a la información que ordenamos en esos lakehouses con nuestro aporte sobre esta cultura de las data-driven companies, en donde podemos aportar nuestra innovación y creatividad. Es ahí donde creo que el debate es aportar y cómo podemos mutar en nuestra profesión. Muito obrigado, muchísimas gracias. Muito obrigado, professor Daniel, por suas considerações e reflexões acerca do nosso tema de hoje. E imediatamente eu passo agora a palavra ao professor Gabriel para que ele possa nos apresentar as considerações dele acerca do nosso tema. Professor Gabriel, por gentileza, a palavra está convosco. Obrigado para vocês. Para mim é verdadeiro prazer ficar aqui com vocês. Eu sou do Uruguai, meu português não é muito bom, mas bem, o meu português é muito ruim, eu vou tentar falar em portunhol, sim? Eu vou mesclar um pouco de espanhol com português para falar com vocês acerca do futuro da nossa profissão. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui temos. Agora sim. E vou tratar de falar um pouquinho mais devagar que meu colega e amigo Daniel, que fala muito rápido, quizás para muitos de vocês. Eu quero falar de transformação digital. Sempre escuchamos falar de transformação digital das organizações, mas eu quero falar hoje sobre a transformação digital dos profissionais de custos e de gestão. Hace un minuto Daniel falaba de estas cosas que fican acontecendo en relación a las tecnologías. Vivimos tiempos de mudanza, la era do conocimiento, de automatización de procesos, Internet das coisas, inteligencia artificial, blockchain, sistemas analíticos, transformación digital da computación. Tenemos computación en la nube. Y a todo eso agregamos en los últimos años una pandemia de COVID-19, ¿sí?
Y nos tenemos que mover, tenemos que ficar activos en ese contexto. Y no es sencillo, no es nada fácil, ¿sí? Eh, la robotización de procesos genera muchos miedos acerca de cuál va a ser nuestro rol no futuro, ¿no? Si va a ter muchas actividades automatizadas, cuál va a ser nuestra actividad. Cada vez que tenemos una revisión de cuáles son nuestras tareas no día a día das organizações, encontramos que muitas delas são tarefas que podem ser automatizadas, que podem ser feitas agora com máquinas, mas que no futuro seguramente tem inteligência artificial, machine learning, que vai permitir fazer muitas outras atividades automatizadas. Então, aí aparecem miedos, temores acerca de cuál va a ser el futuro de nuestro trabajo, do trabajo en general, dos profesionales da contabilidad, por ejemplo, mas dos profesionales en general, de la población en general, y eso es algo vigente hoy en día. Mas, además de eso, tenemos Internet das Coisas, Internet of Things, como un mundo nuevo de generación de datos que forman parte de nuestro entorno. Y teníamos mucha tranquilidad, ficamos muy cómodos trabajando con datos financieros, con datos de importes, de cifras, y ahora tenemos todo ese mundo nuevo de datos no financieros, de datos de temperatura, de datos de geolocalización dos objetos, que es un mundo nuevo para también hacer análisis, para también hacer controles sobre eso. Entonces, es un desafío. También Daniel falaba acerca de la descentralización temos sistemas ahora como as blockchains, conocidas principalmente por las criptomonedas como son Bitcoin, mas também o blockchain é uma forma diferente de pensar os sistemas de informação, trabalhar de forma descentralizada, com uma visão diferente de como se genera a confiança sobre os dados generados dos sistemas de informação. Então é um desafio. Temos um desafio também quando falamos de computação na nuvem, onde estão os sistemas, onde está a informação. Então o desafio é grande. Y eso forma parte del entendimiento de qué es la transformación digital. ¿Sí? Seguramente muchos de aquí lembramos los discos do vinilo de música tradicional y en un momento olhamos a transformación de eso, una mudanza que en realidad fue una sustitución cuando apareció o compact disc, o disco compacto, o CD de música, ¿no? Teníamos a mayor qualidade e teníamos uma maior capacidade de guardar informação, de guardar música lá, mas era exatamente o mesmo, não? A música não é um objeto que pode ser reproduzida, sim? Mas a verdadeira transformação sucedeu anos depois. E quando eu fiz esta pergunta para meus alunos na faculdade de administração em Uruguai, meus alunos geralmente falam que a transformação é o MP3, a música em arquivo digital, mas a realidade é que a verdadeira transformação é quando aparecem os sítios do streaming, como pode ser Spotify. ¿Sí? Temos aí uma forma diferente de consumir a música, desaparece o conceito de ter música em nossas mãos e passa a ser só um tema de escuto o que eu quero escutar ao momento que eu quero escutar, sem ter necessidade de ter a informação comigo. ¿Sí? E essa é a verdadeira transformação, porque não só uma substituição, não só uma melhora, é uma forma de pensar diferente a estrutura. Isso generou mudanças importantes na indústria da música, generou transformações importantes em onde podíamos convertir o valor da música em ingressos para os artistas. Também generou transformações acerca dos intermediários, de qual é a necessidade de ter uma pessoa que meie entre o artista e o consumidor, ¿sí? Isso forma parte de uma verdadeira transformação, quando repensamos todo o processo de uma maneira bem diferente, ¿sí?
É certo que agora fuimos passando por distintas etapas, distintos modelos, distintos abordagens do mundo, da economia, das relações em las organizações, em outros consumidores, mas o nosso trabalho sempre ficou sempre o mesmo, servir às organizações, servir à sociedade, e fizemos até agora pequenas adaptações, pero a realidade é que o ritmo é cada vez mais acelerado, mais rápido, e cada vez são mais complexos os sistemas de registro, os sistemas de controle, os relatórios que falava Daniel, não? Começamos com pequenos sistemas de informação para fazer cálculos. Lembro os primeiros sistemas para fazer custos nas organizações como um grande centro de cômputo, de fazer os cálculos necessários para ter o custo da produção. Mas rapidamente mudamos a sistemas de processos, orientados a processos. E não tínhamos finalizado nosso processo de adaptação aos sistemas ERP, aos sistemas integrados de gestão, quando aparece conceitos mais de digitalização, de internet. Após isso apareceu o conceito da empresa inteligente, com todos esses conceitos que eu falava ao começo da minha exposição. E muita gente fala de que agora são tempos de economia de experiência, de poner no centro o cliente e vivenciar o que o cliente sente, não só um tema transaccional da economia de objetos. É um momento de pensar como as pessoas se sentem no momento de fazer operações com nossas organizações. E isso é uma dimensão que quizá é muito difícil de abordar para muitos de nós que temos uma visão muito transaccional, muito de registro de operações, de generar controles e de fazer um relatório ao final do processo. Agora, temos muito mais informação em tempo real, temos muita mais dimensões, muitos mais dados financeiros e não financeiros para abordar nesse processo. Então, eu gosto muito de falar acerca de Luca Pacioli, que definiu em 1494 as bases da contabilidade atual. E minha pergunta sempre é: não é hora de incorporar algumas mudanças? Porque até agora sempre trabalhamos com o mesmo modelo de trabalho sobre os dados, sim? E quizás é um bom momento para começar a incorporar algumas mudanças, sim? Durante muito tempo, escutamos que as tecnologias não eram para nós, que eram coisas de engenheiros informáticos, que eram coisas futuristas, ajenas à nossa profissão. Isso vivimos muito tempo nos filmes de ciência ficção. Pensamos que a tecnologia era um tema do futuro e tema para informáticos, mas com o passo do tempo, olhamos distintas coisas que eram mais cercanas a nós, sim? Nos inicios, preferíamos coisas mais terrenales, como uma planilha eletrônica, que se parecía mais a lo que nós aprendimos quando estudávamos nas universidades, as coisas que nós conhecíamos e dominávamos. Então, a planilha eletrônica foi sempre um aliado, um amigo de cada um de nós como profissionais de gestão, porque era muito similar ao que nós fazíamos no papel, sim? Mas a realidade resulta que a coisa é muito diferente, que a realidade das novas tecnologias sim formam parte de nossa vida, ou nossa vida personal, nas redes sociais, seguramente pronto en este metaverso que anuncia Mark Zuckerberg desde Facebook, com a realidade virtual em nossas vidas. Mas também é certo que durante muito tempo pensamos que as pessoas maiores e idosos não se iban a adaptar, que não iban a ter capacidade de adoptar todas essas tecnologias. Então, falávamos de que a tecnologia era um tema de futuro, um tema de nossos filhos e filhas, um tema para frente, sim?
mas a realidade é que os velhos sí que se animaram a utilizá-las. Por exemplo, os velhos foram dos primeiros que faziam rapidamente videoconferências quando apareceu Skype e outras tecnologias similares, porque tinham a necessidade, por exemplo, de falar com familiares ou com filhos e filhas no exterior do país, por exemplo. Então, a realidade é que quando a gente necessita usar as tecnologias, a gente procura de terlas e realmente faz um uso real de tudo isso, sim? Mas a realidade é que com a pandemia do Covid-19 é impossível não falar dela nestes anos. Vivimos um estado muito novedoso, repleto de desafios e de acelerados aprendizagens. Generamos competências digitais nestes 2 anos muito rápidas para muitas pessoas, ¿sí? Tuvimos que teletrabalhar, mas tuvimos também que teleenseñar quando somos educadores, ou tuvimos que teleaprender, mas também tuvimos processos de telesupervisionar, de telecontrolar, de telecolaborar, de telegerenciar, de teleexaminar, de telediscutir, de teleconvencer, de telefazer bate-papos, como falam vocês, de ter charlas com pessoas distantes por um tema de uma restrição do movimento, por sensações de medo em torno ao Covid. E isso foi um desafio, porque muitos colegas não estavam preparados para, por exemplo, gerenciar à distância ou supervisar o trabalho de seus colaboradores, de seus parceiros. Então, realmente os desafios foram importantes e passamos de estar muitas horas frente a uma tela, repensando nossos trabalhos, nossas formas de fazer, desarrollando novas competências, descobrindo eficiências. Descobrimos, por exemplo, que podíamos evitar muitos traslados de carro e que com isso tendríamos mais tempo disponível, mas também é certo que sofrimos perder viajes ao exterior, ir a um congresso em Brasil, ficar aí junto a ustedes em forma presencial, poder falar nas pausas de café, por exemplo, também foram coisas que perdimos nestes tempos. Pero la pandemia nos mostró que también no estamos solos frente a la computadora y no estamos solo frente a la computadora. Hacemos multitarea. Estamos conectados a videollamadas, respondemos correos, estamos en bate-papos, una palabra que adoro do portugués, o bate-papo, en grupos de WhatsApp. Asistimos a conferencias virtuales como estas, actualizamos datos en planillas, aprobamos compras no sistema integrado de gestión o ERP, hicimos muchas compras online, pero al mismo tiempo que hacíamos todo eso de trabajo, estábamos preparando o almuerzo, ayudábamos a familia a se conectar a internet y hacer las tareas de la escuela. Reclamábamos por la conexión de internet que era muy divagada, que no teníamos la velocidad que esperábamos, lavábamos a ropa ao mesmo tempo que trabalhávamos em nossas casas. Isso foi um desafio também muito importante para todos nós, e aquela situação de pensar como a tecnologia como gran facilitadora de muitas coisas também tem essa outra cara, não? E nos encontramos exaustos, desbordados, oprimidos. Eu falo em espanhol desbordados, porque teníamos uma mistura aí entre desbordados e desbordados, con a palavra dados como sinónimo de datos, ¿sí? En español. Pero cada vez tenemos más datos al alcance de nuestro mouse o al alcance de nuestro Zoom o nuestro Google Meet. Tenemos cada vez más información y eso genera situaciones también de estrés, de opressão em quanto a que fazer com tudo isso que temos frente a nós, não? O desafio é realmente grande. E com o passo do tempo da pandemia do Covid, olhávamos o que passou com todas essas horas que economizamos em viagens de carro, que já não temos viagens em ônibus ou em trem, e agora ficamos em nossas casas e havíamos ahorrado muito, economizamos horas
de viajes, mas agora o tempo não é suficiente para nós. Temos muita mais tarefa que antes. Os professores ficamos com essa dificuldade em nossas classes. Já não era só dictar nossa palestra, nossa classe, também tínhamos que ficar atentos ao chat, teníamos que fazer grupos, teníamos que completar dúvidas nos fóruns das plataformas de educação. Então, era muito mais acrescentado o trabalho neste novo mundo. Então, mas é claro que não é fácil. Novas tecnologias surgem cada dia, não é fácil para nós priorizar e aprender. As empresas para as que trabalhamos também esperam de nós, que somos profissionais da gestão, que os ajudemos a desemaranhar isso e encontrar onde poner o foco, onde reformular os processos, onde pensar em novos pontos de controle. Obviamente, isto afeta as empresas, mas as empresas são pessoas, então também temos a mudança e a transformação de pessoas. Não todo é automatizável, sim? E descobrimos, por exemplo, que na pandemia o mundo de e-commerce iba a mudar não para as páginas web, sino para os meios sociais, Instagram, Facebook. Descobrimos que todo eso formal que nos hacíamos agora era muito mais informal, porque era necessário fazer isso para sobreviver a crisis. O crescimento de dispositivos conectados es enorme. Cada vez no es só ter conectados computadoras y telefones. Agora temos tratores, máquinas que relatan de manera detallada dónde y cómo a máquina foi usada. Vehículos que están en condiciones de informar a empresa, a las empresas aseguradoras, cómo nos dirigimos a ropas que disparan órdenes de compra de sabor en pop a través de Amazon, sensores que monitorean consumos de energía de una planta, temperatura de un container o movimiento de una mercadoría. Es mucha tecnología, mucha información, que tiene momentos distintos no tiempo, ¿no? Tenemos momentos donde tecnologia que é só uma inovação, só apenas uma inovação, mas pronto aparece um pico de expectativas infladas, onde a gerência, a direção da empresa procura para nós para usar certas tecnologias que ainda não foram provadas, que não estão desenvolvidas de maneira suficiente, que depois essas tecnologias caem em um abismo da desilusão, onde pensamos que não sirve, que só foi um tema de expectativas. Mas com o passo do tempo, muitas tecnologias empiezam a crescer em forma mais organizada e terminar um platô de produtividade. E detectar que tecnologia está em cada ponto deste processo é também um tema importante. Nos podemos sentir oprimidos também por este excesso de tecnologias que deben ser analizadas, que deben ser comprendidas, que deben ser ponderadas, seleccionadas y adecuadas a los procesos de negocios específicos de las organizaciones. Mas temos boas notícias, ¿sí? Nesta profissão temos capacidades de uma mirada sistêmica das organizações. A gestão é um processo de entendimento das mudanças e quizás temos um novo papel, um novo rol para desempenhar nas organizações. Quizás es fazer o que fizemos sempre, analisar, seleccionar, modelar, controlar procesos. Debemos procurar nuevas ferramentas, conformar novos equipos, trabalhar com gente distinta, com pessoas de outras profissões, juntarnos com outros profissionais que ajudem-nos a entender y participar de este proceso de descubrimiento. Por suerte, no todas las respuestas fican no Google, ¿sí? El problema no fica no registro de datos, sino que el problema fica en convertir esos datos en información útil para toma de decisiones. Y esto implica avanzar en enfocarnos en el conocimiento y no en lo transaccional, no en el registro, no en las actividades repetitivas, rutinarias. Tenemos que articular la información que desenvolvemos, formar a las personas, proporcionar una visión estratégica y sistémica
repensar a organização, repensarnos a nosotros mismos, a nós mesmos. ¿Sí? Por lo tanto, temos dever para fazer em casa, ¿sí? Nestes tempos de teletrabalho, temos dever para casa. Temos que implementar mudanças em nossas práticas, fazer uma revisão profunda de o que temos que fazer no futuro. Não só continuar repetindo o que fizemos até agora. Temos a necessidade de pensar o que vamos a fazer no futuro, ¿sí? E isso não tem que significar mudanças importantes. Temos que dar pequenos passos, avanços pequenos, mas com um horizonte, com uma utopia que marque o caminho. Então, da minha parte, isso é todo. Eu vou disfrutar muito de falar com vocês nas perguntas. Muito obrigado. É um prazer realmente ter a oportunidade de compartilhar com vocês, unir a América Latina a través da tecnologia e poder seguir construindo juntos o futuro da profissão. Obrigado. Muito obrigado, professor Gabriel, por suas considerações. E agora passamos a palavra ao professor José Clima. Por favor, professor, fique à vontade para as suas observações sobre o tema. Estou carregando aqui. Só um momentinho que eu acho que eu... Professor, é isso mesmo. Você conseguiu compartilhar a tela e é só abrir a sua apresentação no PowerPoint, tá? Tá. Uhum. Vocês estão vendo a minha apresentação agora, certo? Legal, certo. Ok, deixa eu só voltar para o início, então. Bom, pessoal, bom dia. É com muito prazer que eu estou aqui nesse evento. E eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de desafio, porque nós temos que parar e fazer uma revisita numa série de valores, ou contextos, ou ideias que a gente tem acerca da nossa atividade. E a gente, no fundo, faz um grande balanço das coisas. Eu já participei de alguns outros eventos também como painelista, e em todos eles, acho que quem mais aprendeu fui eu, na medida em que eu tive que tentar entender o ambiente que eu estava discutindo. E eu vou tentar fazer a mesma coisa nessa palestra de hoje, tá? Eu vou começar inicialmente com uma breve e rápida contextualização do problema da transformação digital, e na parte final eu vou procurar ousar fazer algumas discussões sobre o impacto disso dentro da nossa atividade, enfim, dentro da área de gestão de custos, certo? Um ponto inicial que eu coloco é que quando nós começamos a trabalhar em ambientes mais complexos, um problema central que se aparece é que nós temos que inicialmente entender esses ambientes complexos. Se eu for falar, por exemplo, de custos logísticos, eu vou ter que preliminarmente entender o que é logística, quais são as necessidades, e a partir daí discutir até que ponto as ferramentas que eu disponho se adequam às necessidades daquela área. E normalmente eu vou descobrir que eu vou ter que fazer uma série de alterações nas minhas ferramentas para poder dar a resposta adequada. Não tem que adaptar a logística à área de gestão de custos, eu tenho que adaptar a gestão de custos à logística. E aqui acontece o mesmo processo. Nós temos uma ferramenta brutal de geração de dados de uma forma intensa, que está disponibilizada, mas que proporciona uma mudança violenta no processo onde ela atua. Então, a necessidade de informações para manter a dinamicidade da ferramenta muda. Então, nós temos que mudar, foi bem colocado pelos palestrantes anteriores, a nossa postura e, particularmente, a nossa forma de gerar dados e informações. Então, inicialmente, uma breve contextualização sobre a transformação digital. Inclusive, depois vou agradecer no final, vou agradecer bastante a um colega meu de universidade que me passou algum material sobre transformação digital, é um dos maiores especialistas no assunto na América Latina, tá? Um colega meu de mestrado, e no qual eu me baseei um pouco para fazer essa revisão. Então, quais seriam os fatores chaves da transformação digital? O que está tornando ela viável? Bom, inicialmente, a velocidade de processamento.
o número já foi antecipado em parte pelo professor Daniel Farrer, é que o número de transistores, por exemplo, nos chips de circuitos integrados, dobra a cada ano desde 1971. Então, a capacidade de processamento é simplesmente violenta. Tá? Nós temos a internet das coisas disponibilizada em todo mundo. Tá? É universal para todas as pessoas. Nós temos o surgimento da inteligência artificial, machine learning, enfim, sensores de robótica. Nós temos novos materiais que nos permitem nanomateriais, tecnologia cada vez mais discreta, baterias de lítio com muito mais duração. E, bom, fora esses fatores que têm a ver com a tecnologia primária, nós temos violentas mudanças geopolíticas. Essa briga genérica que nós temos hoje, por exemplo, de um novo player mundial que aparece, que é a China contra os Estados Unidos. Mudanças climáticas que fazem nós repensarmos o nosso modo de viver, nossos valores. O aumento da temperatura que a gente vem observando nos últimos anos, decorrentes ou não de impactos ambientais. Então, isso tudo faz com que a gente repense muitas coisas, e repense, inclusive, a forma como nós vivemos e a forma como nós trabalhamos. A 4.0, ela, enquanto esse título, é um projeto estratégico do governo alemão. É um nome hegemônico, na realidade, existem outras denominações para a mesma ação, que fez uma parceria triple hélice entre empresas, institutos de pesquisa e universidades, ali nos anos 2010, mais ou menos, e a expressão começou a vir um pouco depois, com grandes elementos iniciais, objetivando desenvolver fábricas inteligentes, tá? Smart Manufacturing, para aumentar a produtividade, para tirar mais de menos, tá? E difundindo, claro, a partir daí, o uso da tecnologia digital, que vinha sendo viável, tecnologia digital, que estava chegando cada vez mais no indivíduo, em função dessa miniaturização que nós estamos vendo dos recursos. Hoje, os celulares, hoje, que são mini computadores que nós carregamos no bolso. Essa briga pela liderança nesse ambiente é pesada. Tá? No Brasil, nós tivemos recentemente a discussão do 5.0, né, do 5G, mas nós temos um projeto mais alemão, a gente observa ali, que é a plataforma 4.0, nós temos o modelo chinês, que é muito mais um plano econômico do governo, nós temos um projeto do governo americano, mas, na realidade, nós temos aí, a Alemanha, nesse ponto, nessa briga global, é a parte menor. Ela que puxou, talvez, o trem, mas observe que essa tendência vem vindo, inclusive com investimentos altíssimos que estão acontecendo. A gente observar os investimentos que estão feitos em várias ações, eles têm uma tendência clara de crescimento, certo? E isso aí é um processo sem fim e que só tende a crescer. A pergunta que faz, até que ponto nós vamos conseguir pegar carona nisso? A vantagem é que esse movimento ele é, por definição, globalizado. Quer dizer, na realidade, para que os investimentos na China, nos Estados Unidos ou na Alemanha tenham certo, nós temos que estar integrado, porque o conceito deles é rede. O conceito deles é compartilhamento. O professor Farrer colocou também um pouco essa lógica, mas eu quero chegar no que nos impacta, porque, na realidade, nós estamos, então, na tecnologia 4.0. Né? Então, nós tivemos a 1.0, que é a máquina a vapor, que deu a mecanização, isso já há 3 séculos quase atrás, 2 séculos e meio. Com a energia elétrica, nos viabilizou a produção em massa em 1970, por ali. Em 69, estou dando anos mágicos, mas na realidade é uma faixa de tempo, nós tivemos automação e, particularmente, o surgimento de sistemas de informação computacionais, que viabilizou o tratamento de uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo, mas ainda assim numa lógica mais centralizada. E, finalmente, a descentralização do processo, onde entrou a indústria 4.0, a internet das coisas, a integração dos elementos, que tem como elemento central, isso vai atrapalhar um pouco a discussão final que eu vou trazer, que é a conectividade. A conectividade entre pessoas, equipamentos, coisas, recursos, de uma forma geral, certo? Então, se eu for analisar nesse elemento agora, focando na indústria 4.0, nós temos, por exemplo, a implementação de sistemas cyberfísicos, tá? Integração no mundo real com o virtual. Certo? Eu tenho um menino aqui de 15 anos que não desgruda do computador jogando virtualmente com o mundo todo. Ele tem vários personagens, ele vivencia, ele corre, ele brinca, ele responde perguntas. Ele vive praticamente um mundo paralelo.
E a gente nota que essa lógica tecnológica, ela permite não apenas esses jogos, mas também eu fazer isso em tempo real, simulações de situações empresariais. Eu tenho a digitalização das indústrias, a comunicação entre equipamentos, objetos e pessoas, que talvez é o que mais caracteriza esse ambiente 4.0, de informação distribuída, mas integrada. Eles têm a lógica do ótimo global e não do ótimo local. Eles sabem que eu tenho que distribuir, mas eu tenho que sempre enxergar o todo. Não adianta eu distribuir se o processo não anda. Se eu tenho que ter um carro que anda sem motorista, eu tenho várias tecnologias, mas elas têm que integrar-se entre si para identificar os fenômenos das rotas onde o carro anda. Senão eu não consigo. Não é só um carro que anda sozinho, não. É um carro que anda sozinho e que interage com o meio ambiente onde ele está rodando. E, finalmente, quando chega no ambiente produtivo, a integração de toda a cadeia de valor. E quando eu falo isso, eu estou saindo da organização. O conceito de empresa, em termos de avaliação, não é mais restrito às suas 4 paredes. Muito antes do que... Eu tenho que analisar o todo. Muitas vezes a minha otimização passa pela subotimização de outro, ou a otimização da cadeia em que eu participo passa pela minha subotimização. Então, eu não posso mais tentar fazer o ótimo local, eu tenho que enxergar o ótimo global, e aí surge um problema de compartilhamento, que nós vamos discutir um pouco na sequência, e divisão dos ganhos que a gente pode ter. Então, a indústria 4.0, eu enxergo como um ecossistema cibernético, onde sistemas de informações, pessoas e máquinas trocam dados e informações. Observem só, a palavra é trocam. Tá? Para que isso seja possível, é preciso interconectar todos esses elementos em uma rede, de forma que os dados possam trafegar de forma vertical e horizontal em todo o sistema automatizado, permitindo a, outra palavra importante, interoperabilidade do processo. Então, tem vários intervenientes que podem agir sobre ele. Eu sou apenas mais um deles. Tá? Então, eu tenho que estar participando de um time. Tá? Se eu for falar um pouquinho, abrindo um pouquinho as tecnologias da 4.0, eu tenho, na realidade, a utilização disso, dessa lógica de fábrica. Eu tenho a lógica das fábricas inteligentes, eu tenho a utilização disso para a cadeia de suprimentos. Observe que as duas linhas centrais têm a ver mais com elementos de dentro da empresa. Smart Working, Smart Manufacturing. Quer dizer, na realidade, é a fábrica inteligente e o trabalho inteligente feito dentro de uma forma integrada. Só que, na realidade, isso não basta. Como o mercado ele cruza horizontalmente a organização, é um processo maior, é um sistema, certo? Eu tenho que me integrar na minha cadeia de suprimentos, para frente e para trás. E eu tenho que me integrar na oferta de produtos ou serviços, tá, do sistema. Porque agora meu cliente vai querer coisas específicas, coisas especiais, coisas diferentes, produtos com detalhes, serviços entregues em alguns horários específicos. Quer dizer, eu estou enxergando essa coisa, mas eu tenho que saber que eu participo de um sistema maior que está além das minhas fronteiras. E essa avaliação tem que aparecer no meu sistema de custos ou de avaliação de desempenho. Então, meu sistema de custos ele não pode mais se restringir ao que eu tenho dentro de casa. Ele tem que trazer para dentro da minha análise o que está fora e com o qual eu interajo. Eu tenho como bases, obviamente, tecnológicas primárias, a nuvem, eu tenho a própria internet das coisas, a IoT, um banco de dados gigantesco, gerado de uma forma dinâmica, e um conjunto de ferramentas de inteligência artificial, citadas já várias vezes, tudo uma parte mais analítica. E aí vem um ponto. Nós temos que deixar, e o professor Farré foi bastante feliz, eu acho, com a sua colocação, ser simplesmente geradores de informação, mas processadores. Nós não vamos precisar perder muito mais tempo gerando uma informação a partir de um dado. O sistema faz isso para a gente. Nós vamos ter que ter muito mais que analisar esse dado e propor ações para que essa compreensão me permita a revisita do sistema onde eu trabalho. Não adianta dizer que um custo é 10 ou 12. Eu quero saber por que ele é 10 ou 12 e o que eu deveria fazer para torná-lo menor. Ou torná-lo mais adequado àquilo que o mercado deseja. Então, observe que eu tenho uma ferramenta violenta que me proporciona algumas coisas e eu vou ter que, então, agora aprender a usá-la. Logo, vou ter que mudar a minha postura, vou ter que mudar
as ferramentas que eu utilizo para gerar minhas informações, meus resultados. Os resultados serão diferentes e as ferramentas internas também terão que ser. Desdobrando um pouquinho essa figura, tá? A gente tem que esse Smart Manufacturing compreende então, o uso de tecnologias avançadas no chão de fábrica até alcançar o sistema de manufatura cyberfísicos. A parte de trabalho, a segunda dimensão interna, considera a forma como as tecnologias são utilizadas para apoiar os trabalhadores na tomada de decisão, gerenciamento do conhecimento, fomento à criatividade e design, aumento da segurança. E aqui eu peço uma atenção, uma visão especial para o pessoal de custos, que é um desses que tem que entender um pouco isso. E quando a gente pensa em sistema de custos, fica claro que quando eu quero fazer sistema de custos, eu não posso mais olhar para o meu escritório. Eu tenho que saber que todos os usuários da organização são também profissionais de custos, porque são eles que vão gerar informação e, particularmente, são eles que vão usar. Logo, eles têm que estar absolutamente alinhados naquilo que a gente faz, muito mais do que antes. O sistema passa a ser descentralizado pela descentralização da informação, da origem. Tá? Temos daí agora, saindo da empresa, a cadeia de suprimentos, que considera o suporte das tecnologias para melhorar os fluxos das informações ao longo da cadeia. Então, na realidade, se eu tenho uma mudança acontecendo, uma pessoa vai numa loja comprar um par de sapatos, o lojista pode começar a notar que as preferências das pessoas se alteram. Estão mudando a cor ou modelo. Essa informação tem que ser vinculada diretamente aos vários participantes daquela cadeia de suprimentos, que seja quem fabricou os sapatos, que seja a pessoa que fabricou o couro, que desenvolveu a tinta que vai fazer o tingimento do couro, o curtimento, como queiram, que desenvolve os vários suprimentos para essa indústria, as palmilhas, os solados, tudo isso se altera. E eu não posso esperar que essa informação chegue lá atrás, lá nesses suprimentos, daqui um mês ou dois, isso é tarde. Essa informação tem que estar vinculada online. Aquela mudança acontece numa ponta, ela tem que estar rebatendo lá no outro lado. Porque a competitividade vai se dar pela cadeia. Se eu demorar para fazer, o cara lá na outra ponta, no início da cadeia de suprimentos, vai estar fazendo uma coisa e vai ter uma expectativa de produção diferente do que o mercado está querendo. Como eu integro isso? Tá? Só que essa informação ela tem que ser compartilhada para todo mundo, porque eu não posso penalizar que está numa ponta ou outra. E, obviamente, produtos e serviços que consideram a adição de inteligência e conectividade via internet das coisas aos equipamentos e produtos oferecidos ao mercado e toda ação mais objetiva e específica que o usuário vai fazer disso. Então, a 4.0, ela só é possível, enfim, com a integração vertical de sistemas. Sistemas de informação avançados que integram os diferentes níveis hierárquicos da empresa, do chão de fábrica aos níveis gerenciais, intermediários e superiores, apoiando a inteligência de negócios por meio de fluxos de dados em tempo real. Antecipo a todos, tá, que algumas lâminas têm mais texto, que essa apresentação eu vou disponibilizar aos senhores, tá? Certo? E entendo que muitas delas são algumas reflexões, algumas delas são alguns conceitos, são apenas algumas sínteses que eu estou adotando para fazer a condução da minha fala. Tá? Então, essa transformação digital, terminando essa etapa nos produtos e serviços, considera produtos que possuem conectividade, permitindo oferecer serviços adicionais ao cliente e coletar informações relevantes para a manufatura e engenharia da empresa. Então, veja bem, aqui eu estou misturando a cadeia de suprimentos com a captura dessa informação, desse desejo dos meus clientes por novos produtos ou novos serviços a serem colocados. Tá? Bom, e daí? E daí que, na cadeia de suprimentos, eu tenho que considerar essas tecnologias como comunicação e integração. E o objetivo, como eu já falei, é integrar em tempo real as operações logísticas da empresa, tanto com fornecedores, quanto com distribuidores e outras unidades da empresa. Não é evidente, porque nós temos normalmente um delay, um prazo entre cada uma dessas etapas, certo? Isso, obviamente, daí a fala do professor Budinho foi mais na parte do aspecto humano do sistema. Isso afeta, obviamente, de uma visão sociotécnica, a organização da empresa propriamente dita. Isso envolve a necessidade de a minha organização repensar meus aspectos técnicos e tecnológicos para me alinhar. Porque, para mim, participar desse
mundo, eu tenho que repensar minha estrutura técnica e tecnológica para poder participar dessa rede. Se eu quero acessar certas tecnologias, eu tenho que ter um computador compatível. Eu troquei agora de celular e já comprei um que vai trabalhar, que aceitaria o ambiente 5G. Por quê? Porque na hora que entrar um 5G, em breve, eu tenho que ter capacidade de interagir com ele. Então, preciso de um recurso tecnológico compatível com a tecnologia que está sendo oferecida, evidentemente. Mas eu tenho que analisar também a dimensão social. Eu tenho que repensar as pessoas que estão dentro disso, porque essas pessoas também têm que entender esse ambiente, porque vão ser elas as gestoras do sistema. Esse sistema de distribuição de informação faz com que todas as pessoas passem a ser, cada uma a seu nível e a seu tempo, a gestora do seu microtrabalho. Só que tem esse problema adicional. Então, o ótimo global, local, ele é inimigo do ótimo global. Eu vou ter que ter, em algum momento, caberia a nossa função, enxergar esse todo e enxergar o ótimo global, uma lógica de custo total. Porque se cada indivíduo que eu descentralizo tentar fazer o seu ótimo, a sua otimização, o sistema não vai andar. Porque o que interessa é o fluxo como um todo. E muitas vezes, se eu vou otimizar a compra, eu compro mais do que eu deveria, que eu precisaria, mas eu faço uma compra mais barata. Eu vou estragar o meu problema de estocagem. Eu vou estragar meu problema de distribuição. Então, de repente, eu tenho que comprar menos para ter menos estoque intermediário. O custo global diminui, mas a área de compras vai ter um custo maior do que ela poderia ter se ela tivesse feito uma compra de forma diferenciada. E esse profissional tem que entender isso, certo? Os indicadores, as métricas de avaliação de desempenho se alteram. Eu não estou mais cobrando a otimização da parte. Eu estou tendo que trabalhar, e agora de uma forma muito mais dinâmica, porque eu tenho informação online para isso, me preocupar com a otimização do todo. Então, as nossas informações de custos têm que refletir isso, e as nossas referências unitárias se alteram, porque elas têm que ser construídas a partir do global. Então, o ótimo global não é a soma dos parciais. A partir do ótimo global, eu desdobro para saber o que dá para fazer no ótimo local. Então, o ambiente de negócio, os aspectos estratégicos da transformação digital têm que ser considerados, evidentemente. O que a gente tem como lâmina final disso aqui? Como global, com essa mudança violenta que a gente tem, uma melhoria da qualidade de produtos e processos, sem dúvida. Tá? A melhoria da flexibilidade para atender mudanças, claro, tem uma tecnologia que responde rápido. Eu gosto muito da discussão, às vezes, um pouco, a gente fala econômico. Por exemplo, se eu disser para vocês que eu tinha uma produtividade de 1.000 produtos por hora, botei uma tecnologia mais avançada, estou fazendo 1.200 produtos por hora. A pergunta inicial seria, melhorei? Inicialmente eu diria, sim, mas isso depende do recurso. Porque se para fazer 1.000 por hora eu gasto 1.000, e para fazer 1.200 por hora eu gasto 1.500, eu posso até ter melhorado tecnologicamente, mas economicamente eu piorei. Porque o recurso que eu coloquei não é compatível com o resultado que eu estou tendo. Talvez seja um efeito de curto prazo, a médio prazo a coisa se altere, não sei. Quer dizer, não basta só melhorar a qualidade ou melhorar o volume a qualquer custo. A nossa lógica é parametrização de processos, como eu vou discutir na sequência. Logo, esses ganhos que são claros, a gente tem que começar a questionar se eles são economicamente aceitáveis ou na velocidade como eles estão sendo. Porque alguém está pagando essa conta. Certo? E melhora a produtividade, sim. Eu tenho a capacidade de ofertar novos produtos e serviços, sim, até por essa lógica mais descentralizada que eu tenho. Eu tenho mecanismos de controle e segurança de processos mais robustos, ok? Tudo isso acontece. A pergunta que fica é, a que custo? Para analisar a problemática de custos gerenciais, aqui vamos começar então a fazer voltar para a nossa área. Bom, obviamente que a coisa começa no mercado. Para esse mercado, estou entregando produtos e serviços, direto ou indiretamente. Eu tenho uma organização que se estrutura para isso. E essa organização, para funcionar, consome recursos. Grosseiramente, um custo é a divisão do que eu gasto pelo que eu faço. Gasto 1.000, faço 1.000, gasto 1 por produto. Mas se eu fiz apenas 500, eu gasto o dobro. Se eu gastei 2.000 para fazer os 1.000, eu também gasto o dobro. Então, no fundo, um bom gestor, o que ele quer é ter uma empresa o mais alinhada possível naquele mercado. Os produtos e os serviços são os vetores com os quais ele atende. Isso ali. Então, ele está, na realidade, ele está querendo fazer com que eu melhore esse processo de transformação de recursos em produtos ou serviços.
Você tentar fazer com que eu gaste menos para fazer isso. Ora, pessoal, isso aqui é uma visão tacanha, mas vamos entender um pouco. Essas atividades, algumas delas podem ser externas, eu posso estar terceirizando atividades. Alguns desses produtos que eu entrego podem ter sido fabricados, manufaturados, desenvolvidos por pessoas externas. E no limite eu não preciso nem ter uma empresa física. Eu sou apenas um articulador de partes. Eu estou falando da ideia, do conceito, onde eu tenho uma organização que está na minha mão, que gera produtos, que desenvolve produtos e serviços para um certo mercado, interno ou externamente. Então, não existe mais escala para fazer algumas atividades internas em empresas. Se eu vou fazer uma construção civil, uma movimentação de materiais, dificilmente eu vou viabilizar economicamente uma grua, um equipamento de movimentação de materiais grande meu, a não ser que eu tiver uma escala muito alta. Então, normalmente, o que eu faço? Eu terceirizo essa atividade e tenho um parceiro que atua junto comigo no momento da movimentação de materiais e que compartilha essa estrutura com outras empresas. Eu estou falando com uma... Mas esse é o problema. Sobre essa ótica. Ele sintetiza, se bem calculado, a eficiência com que ela transforma recursos econômicos em produtos ou serviços úteis. Então, na realidade, eu tenho que me preocupar em gastar menos para fazer isso. Só que se antes já era complicado, vai ficar mais complicado ainda, porque se gastar menos, não basta só ser da minha empresa. E cada vez mais das demais empresas. Eu tenho que fazer com que a rede, a cadeia onde eu participo, ela gaste menos. E vai surgir um problema forte de governança. Porque, de repente, nessa otimização da rede, eu vou pagar a conta. E como é que eu vou negociar com os meus parceiros da rede? Certo? A gestão desse sistema fica mais ampla, fica mais complexa. E nós, como gestores de custos, temos que entender e gerar essa informação que permita para o gestor maior negociar com os seus parceiros, entendendo esses desdobramentos. Certo? Então, os custos correspondem à parametrização econômica de processos empresariais. Eu gosto de brincar quando eu apresento uma lâmina como essa, eu pergunto normalmente para a plateia, 2 processos vizinhos, um tem 5% de ociosidade e outro tem 10% de ociosidade. Qual deles está mais ocioso? As pessoas me olham com cara de paisagem, dizendo, como assim? Por que essa pergunta é tão óbvia? É natural, o mais ocioso é aquele que tem 10% de ociosidade. Daí eu dou uma informação econômica. O de 5% de ociosidade tem um custo de 1.000 por hora. O de 10% de ociosidade tem um custo de 1 por hora. Qual é que está mais ocioso? Ah, então é o A. Pessoal, a informação, o conceito de capacidade de uma empresa não pode ser visto só por parâmetros técnicos. O parâmetro econômico faz com que eu revisite isso. 90% de eficiência pode ser muito bom ou muito ruim. Depende do que está ser eficiente ou não. Eu posso ter um setor com 80, outro com 100, a média deu 90. E pode ser maravilhoso, porque o de 100 é o caro e o de 80 é o barato. Ou o contrário, pode ser uma porcaria, porque o caro é o de 80. Então, a parametrização econômica distribuída é importante para analisar a eficiência de uma empresa. E aí entra a nossa fase. Isto é, eu vou fazer 4.0, eu vou fazer automação, eu vou agilizar, vou fazer grandes investimentos. E o retorno disso? Eu consigo retorno pelo investimento fixo altíssimo que eu vou ter que fazer para tecnológico? Quanto que eu ganho com isso? Então, um bom sistema de custeio deveria permitir, na origem, uma análise crítica da estrutura organizacional da empresa. Ele exige que eu melhore a base de dados operacionais. Aqui o 4.0 entra redondo. Pô, ele melhora direto o sistema. A informação ela vem muito mais rápida, mais distribuída. E obtenção de índices de operação. Então, indo para a finaleira, antes que eu acho que estão querendo já me chamar. Entende? Então, eu tenho que ter indicadores físicos contra econômicos. A nossa parte são os econômicos. Eu tenho que buscar um equilíbrio, enfim, entre a qualidade da informação, a sua disponibilidade e o investimento para obtê-la, relação benefício-custo da informação, certo? E sabendo que se o mercado, que é o tema geral da palestra, ele exige novas condições, isso rebate para dentro da organização, fazendo com que a empresa se revisite, que ela busque técnicas compatíveis e que ela revisite o processo de controle de custeio no sentido amplo, como reação a essa imposição que está vindo de cima para baixo. E aí vem as minhas reflexões finais. Tá? Então, de uma forma geral,
nós, enquanto a área de custos, ela para ela ser efetiva, ela tem que entender o ambiente. Então, eu tenho que fazer uma modelagem e uma parametrização econômica desses processos. Tem que enxergar não os setores, mas o fluxo de trabalho que cruza esses setores. Eu tenho que ter uma lógica de controle. O importante não é o que eu gastei, é o que eu deveria ter gasto. Custo não deveria ser uma coisa que eu faço pela média do passado, mas pela referência do que eu deveria ter gasto, dadas as características da minha estrutura. Então, eu posso, então, se eu gastei 10 no produto, isso não é o mais importante, não é o 10, é quanto deveria ter sido e por que foi 10 para permitir que eu haja em que parte do sistema. Que pode ter um certo... Professor Kliman, por gentileza, concluir, né? Conclua a sua apresentação para que nós possamos ir para a última fase do painel. 2 minutos eu encerro, tá? Desculpe, tá? Realmente, calado, podia ter... Bom, desculpe, tá? Então, eu tenho que ter uma lógica de avaliação de desempenho econômico, perfeito? E as colocações finais, são 2 lâminas, e eu termino aqui. Eu tenho que, no ambiente 4.0, aquisição de dados e informações realizadas de forma mais ágil, distribuída e barata, isso é real. Eu tenho um ambiente virtual com alto grau de externalidades. E eu tenho um alto grau de compartilhamento de estruturas com muita conectividade entre elas. Isso me leva a uma melhoria do processo de coleta de dados. As informações primárias ficam boas. Isso dificulta o processo de distribuição dessa informação para meus usuários, porque eu tenho a mesma estrutura compartilhada por vários em taxas diferentes. Então, eu tenho um ganho e tenho uma perda em relação à situação geral. E, finalmente, eu tenho um aumento da participação relativa dos custos indiretos, exatamente pelo compartilhamento, decorrente de um alto grau de compartilhamento de estruturas, com muitos fatores estratégicos e qualitativos. Custos fixos contra variáveis, aumento fixo. Então, eu tenho estruturas fixas compartilhadas. Eu tenho muitas perdas por ociosidade decorrentes do próprio desbalanceamento no sistema normal. E surge um ponto que a gente está discutindo um pouco, que são os chamados ganhos de oportunidade. Surgem muitos ganhos intangíveis, ou custos intangíveis, que são difíceis de avaliar, tá? De trabalhar. Então, eu preciso visualizar um processo de transformação digital. Eu preciso identificar parâmetros, tá? Que me proporcionem ganhos de oportunidade. Então, de repente, o ganho da 4.0 é porque ela me permite fazer mais rápido e ocupar mercados que eu ocuparia antes. Isto é, o que eu ganho em termos de oportunidade talvez seja maior do que eu gastei marginalmente enquanto investimento. Mas isso não é fácil de avaliar, tá? E não faz parte da nossa cultura primária. Eu tenho que ter uma visão necessariamente sistêmica, tá? Numa lógica de custo total. O custo deixa de cada vez menos ser interno, passa a ser mais externo. Eu tenho que passar para a otimização do ótimo global e abandonar um pouco, de uma certa forma, os ótimos locais, certo? E, enfim, senhores, tá? O Correio devia ter deixado mais tempo para a final, mas como lâmina final, se a finalista mesmo, a necessidade de uma análise da cadeia de valor. Eu preciso, então, uma necessidade da melhoria da infraestrutura tecnológica com todos os investimentos associados, certo? Eu compartilho, descentralizo o processo de tomada de decisão. Logo, eu tenho que trazer o elemento humano para dentro. E eu preciso integrar um pouco essas externalidades econômicas, aumentando a capacidade, porque agora eu vou deixar de gastar tempo em gerar o dado vem. Eu tenho que gastar mais tempo analisando, simulando, atualizando, fazendo análises estatísticas de consolidação. Desculpa pela história. Agradeço, então, ao professor Alejandro German Frank, um argentino aqui de Corrientes, que é o coordenador da engenharia de produção da URGS, que é o líder do núcleo de economia organizacional da URGS, e eu vou deixar também no final da apresentação uma série de artigos e textos que complementam aquilo que eu estou colocando, gerado por ele e seu grupo. Hoje ele é um líder mundial no assunto, um dos 200 maiores pesquisadores do mundo, segundo a avaliação dos americanos. Muito obrigado, desculpe ter estourado o tempo. Muito obrigado, professor Kliman. Como nós não recebemos nenhuma pergunta pelo chat, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão e repassar as palavras usando a mesma sequência. Professor Daniel, professor Gabriel e professor Kliman. Pelo que foi exposto, né, nós estamos saindo de um plano cartesiano e indo para um plano multidimensional. Né? E dentro deste processo de deslocamento, eu gostaria de fazer um paralelo bem rápido
ao processo da primeira Revolução Industrial, quando nós saímos do ambiente do campo e fomos para a fábrica. E neste momento nós pensamos o quê? Que as pessoas tiveram que ter uma determinada mudança de formação. A pessoa saiu do aprendizado doméstico e passou para o aprendizado em escolas. No ambiente específico de trabalho, teríamos um paralelo quando houve a transição do livro caixa, do livro contábil, para o computador. Muitas pessoas não se sentiram confortáveis saindo do livro escrito à mão para o computador. E hoje nós estamos diante desse mesmo desafio, estamos em uma mudança do locus de trabalho, da lógica de trabalho. E o ponto que eu queria passar para os panelistas é o seguinte: como é que fica a formação intelectual dos indivíduos? Sejam eles gestores, sejam eles colaboradores, sejam eles parceiros de negócio. Como é que a pessoa vai ser formada? Como é que é o processo de formação intelectual, competências para lidar com esse novo ambiente? Professor Daniel, por gentileza, suas reflexões sobre esse paradigma. Gracias. La verdad es que son muy buenas preguntas. La primera, el primer comentario sobre que estamos en un plano multidimensional es claro y y la tendencia va a ser esa, o sea, no vamos a volver a lo monodimensional o al R2. O sea, si nosotros vemos el primer diseño de Fra Luca Pacioli, como contaba Gabriel, y que ordenó la información en 2 dimensiones, eso ya no existe más. O sea, si nuestra información va a tener que seguir viviendo en un plano multidimensional, y por eso vamos a tener que capturar la información con todas las dimensiones posibles y explotarla en todas las dimensiones posibles. Gracias a Dios tenemos la tecnología de nuestro lado para poder procesarlo. Con respecto a la formación intelectual, es un lindo debate pensar qué formación tenemos para nuestros profesionales. Claramente ya estamos capacitando mucho más en enfoques de gestión que en técnicas de gestión. Antes, con solamente conocer la técnica de cómo capturar la información, cómo hacer el asiento, cómo hacer el mayor, ya cubríamos nuestra disciplina. Hoy la interpretación de la información, que es lo que expusimos, es mucho más importante que el momento de la captura y del ordenamiento con técnicas. Con lo cual, para mí tenemos que seguir enfocando en una formación multidimensional y de enfoques de filosofías más que de técnicas. Por último, y para dar paso a mis colegas, la visión en nuestros claustros, en nuestras universidades, para mí no es la de educar, sino la de educir, ¿sí? En el latín, que nos comparte al idioma portugués y al castellano, educar viene de educare, que es que con algún conocimiento ya establecido, nosotros como docentes lo comunicamos. En cambio, educir viene de educere, que es guiar para que salga el conocimiento de cada uno. Entonces, creo que cada vez más la formación que tenemos que proveer es de buscar en cada uno de nuestros alumnos ese conocimiento y ayudarlos a sacar, en lugar de bajar algo ya establecido como una verdad absoluta. Muchísimas gracias. Muito obrigado pela vossa reflexão. Professor Gabriel, por gentileza, suas reflexões sobre essas questões adicionais aqui. Gostei muito do que falou Daniel, porque é certo que temos que transformar a formação, principalmente a formação universitária, mas também em formação de educação média. O problema é que até agora formávamos, enseñábamos coisas que existían, ¿sí? Entonces nuestro trabajo era dar ese conocimiento, anticipar ese conocimiento para que nuestros estudiantes
5 anos depois, pudieran exercer uma profissão com as coisas que nós já conhecíamos. Agora o desafio é muito mais complexo porque vamos a ter que formar a nossos estudantes para coisas que não só eles não conhecem, sino que nós tampouco conhecemos. A velocidade de esta transformação é vertiginosa e isso hace que seja impossível pensar que o que vamos a estar ensinando agora nas aulas seja o que eles e elas vão utilizar amanhã em seus exercícios profissionais. Então, o desafio é brindar ferramentas para desenvolver a capacidade de entendimento de novas realidades, ter espírito crítico, ter a capacidade de trabalhar junto a outros para entender um problema novo. Então, esse é o verdadeiro desafio, que não é sencillo porque toda a vida aprendimos de uma maneira muito tradicional e agora temos esse desafio para frente, mas eu acho que o caminho está em dar ferramentas e ajudar aos estudantes a abrir suas cabeças, o que requer que nós abramos as nossas próprias cabeças para pensar de uma maneira diferente que só uma repetição do conhecimento. Então, o verdadeiro desafio é esse, e isso implica poner em debate algumas coisas que fazemos atualmente e que sejam os próprios estudantes, como Daniel falava, de dar a oportunidade de buscar o conhecimento dentro de si mesmos, bueno, a poner en debate nuestras propias creencias y conocimientos para que ellos cuestionen eso, porque el futuro es cuestionar lo que va a ficar pasando. Y el futuro no necesariamente es bueno, es un futuro desafiante, un futuro que tiene nuevos equilibrios de poder. Entonces es importante que nuestros profesionales del futuro tengan la capacidad de cuestionar lo que esté pasando. Professor, por vossas considerações. Professor Kliman, vossas reflexões sobre esses pontos complementares aqui do painel. Vou procurar ser breve, Calado. Primeira situação é que a área de custos sempre foi uma área, digamos, no limite, um pouco mais multifuncional, porque, na realidade, a gente sempre trabalhou com matrizes relacionais. Nós temos uma matriz de gestão matriz 1, onde a gente pega os recursos e atribui por setores e atividades, uma matriz 2, onde a gente relaciona essas atividades com produtos ou serviços. Então, a gente sempre trabalhou nessa lógica de matrizes relacionais. Isto é, a lógica do cubo, da multifuncionalidade, já está presente um pouco na nossa atividade, mas talvez, claro, não no grau que a gente tem hoje, onde a gente colocou muito mais facetas dentro desse cubo, né? E elas interagindo de uma forma muito forte. Então, primeiro ponto, a multifuncionalidade que já estava presente num certo grau na nossa vida, ela vai ser ampliada de uma forma violenta, porque agora eu consigo vincular de uma forma dinâmica todas essas faces desse cubo, certo? Numa lógica inteligente e competitiva. Mas o ponto principal que eu vejo é que mudou completamente o escopo da atividade daquilo que um gestor de custos fazia. Na realidade, antigamente, eu diria que eu terminava um cálculo de custos gerando um número. Não, agora eu digo ali começa. Boa parte das informações que precisa já vem prontas. Eu tenho que melhorar minha capacidade de análise, minha capacidade de interagir com o sistema e fazer com que ele melhore. Logo, esse profissional de custos, ele tem que enxergar de uma forma bem clara, quando eu avalio, o seu verdadeiro objetivo, que é fazer com que eu tenha uma otimização econômica do ambiente onde eu me insiro. E, nesse sentido, além dessa visão, ele tem que ter muito mais uma formação com uma base tecnológica. Obviamente, nós estamos falando de aprendizagem organizacional, porque aquilo que a gente sabe hoje não será o de amanhã. Eu não vou no médico hoje que a mesma medicina de 20 anos atrás. Não, esse médico teve que se reformatar e se reinventar ao longo de 20 anos, e hoje ele exerce uma medicina diferente da original, porque o mundo mudou, as tecnologias mudaram, as terapias mudaram, as próprias doenças surgiram de uma forma diferenciada. Então, eu vejo que essa mudança no perfil é muito mais, digamos assim, como foi colocado anteriormente, numa questão da preparação da cabeça do indivíduo, da aprendizagem geral, da incorporação dessa nova tecnologia e do olhar, que o que ele tem que fazer é otimização econômica no sentido mais amplo. E que para isso existe uma série de ferramentas que estão sendo colocadas.
O nosso profissional não está acostumado, por exemplo, a fazer análises estatísticas. Eu dou um exemplo singelo. Eu coloco um driver para ratear o custo para as sessões, para os setores, para as atividades. Será que eu fiz uma revisão analisando numa relação de causa e efeito se essa efetividade aconteceu depois? Hoje eu posso fazer com machine learning isso automático. Eu posso estar continuamente revisitando os meus drivers, meus critérios de atribuição, analisando os efeitos coerentes ou não daquilo que eu estou fazendo e revisitando-os. Centralizando. Só que tem um detalhe que eu acho mais complicado de tudo. É que esse profissional tem que enxergar que ele não tem que otimizar a sua organização. Ele tem que se dar conta que ele pertence, que a empresa onde ele atua, por exemplo, pertence a uma rede. E que a otimização da sua atividade passa pelo compartilhamento da sua informação com a rede onde ele se insere. E essa lógica de coordenação de atividades, ela tem que ser trazida para o sistema. Isto é, o nosso profissional ele tem que enxergar melhor o ambiente onde ele atua e não a empresa onde ele atua. E essa formação ela vai ter que estar presente, eu acho, nos nossos profissionais. Professor Klima, então eu gostaria agora de mais uma vez passar a palavra aos panelistas para as considerações finais. Lamentavelmente estamos terminando o tempo, gostaria que tivéssemos muito tempo. É um tema muito interessante, todos têm muito a falar, e eu gostaria de pedir ao professor Daniel que profira suas palavras finais aqui nesse momento final do nosso painel. Professor Daniel, mais uma vez a palavra está com você. Bien, solamente agradecer, realmente un debate muy interesante y sobre todo muy innovador y, como decía Gabriel, para abrir las cabezas. Así que muchísimas gracias a todos los amigos brasileños y los amigos internacionales que también vinieron a este congreso. Un abrazo y un beso a todos. Professor, muito obrigado pela sua participação. Professor Gabriel, por gentileza, vossas palavras finais. Só palavras de agradecimento, gracias, obrigado para todos. Desculpas por meu português. Eu tenho um problema com o português que eu gosto de falar, aunque não sepa falar, então sempre tento falar igual, mas é um prazer ter a oportunidade de compartir com parceiros, com amigos. A veces en América Latina desaprovechamos muchas oportunidades de intercambiar, estando cerca, atendiendo solo 2 idiomas en todo el continente y que portugués y español se comprenden de manera generalmente muy simple, con un poco de esfuerzo nos entendemos. Por lo tanto, celebro mucho siempre la oportunidad de encontrarnos, de intercambiar, de aprender de los grandes compañeros que tenemos en esta mesa. O sea que un abrazo grande para todos y felicitaciones por el excelente congreso. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Klima, por gentileza, palavras finais neste nosso painel. Ok, muito obrigado. Olha, é com muita satisfação que eu estou participando desse painel, porque sempre que eu desenvolvo um tipo dessa atividade, eu tenho que parar e fazer uma reflexão sobre uma série de coisas que eu já fiz, talvez que eu devesse ter feito, tá? E tentar apontar para mudanças que vão vir para frente. Obviamente, nenhum de nós três tem soluções para nada. Nós estamos no meio de um olho do furacão com muita coisa acontecendo, mas nós vamos ter que nos movimentar. Então, a gente nota que essa alteração está mudando radicalmente o escopo de atuação do profissional de custos. Porque, na realidade, agora, mais do que nunca, ele tem que se dar conta que digamos, de uma nova função que ele exerce, com uma quantidade de informações, ele não pode mais se esconder, foi bem colocado, na falta de informações, não existe isso, a informação está lá, ele vai ter que, efetivamente, agora agir enquanto gestor econômico, certo? Ele vai ter que trabalhar com o sistema, certo? Eu não tenho soluções, entende? Eu tenho preocupações com isso. Por isso que eu acho que seria muito oportuno, Calado, que talvez num próximo evento, e lanço esse desafio à própria direção da associação, a gente fizesse um painel agora, numa fase 2, porque esse é um assunto emergencial, ainda a gente sendo um pouquinho mais propositivos, certo? Onde a gente pudesse trazer algumas informações e, dado essa discussão que a gente está fazendo aqui, propor algumas coisas nesse ambiente. Como que as coisas deveriam estar funcionando.
qual é dado essas problemáticas, o que a gente poderia fazer. Porque eu acho que essa é uma das funções de uma associação de custos, tá? Ela deveria, a partir daí, a partir dessas reflexões, mostrar que tem problema, não só dizer, existe um problema que nós temos que trabalhar, mas quem sabe a gente consegue, de uma certa forma, discutir uma proposta um pouco mais organizada que pode afetar currículos, que pode afetar formações, que pode afetar ferramentas de resolução para os problemas que a gente está trabalhando. Eu acho a discussão extremamente importante, certo? E olha, eu não tenho as respostas para ela, e isso me incomoda, eu tenho preocupações, mas eu acho que a gente poderia avançar um pouquinho mais, e não apenas apresentar o problema, mas tentar apresentar uma primeira versão de uma solução para ele, por que não? É isso. Muito obrigado. Tu está sem som, calado. Tu estás calado mesmo. Eu ainda sou analógico. Eu, em nome da Associação Brasileira de Custos, eu agradeço mais uma vez ao professor Daniel, ao professor Gabriel e ao professor Clima pela agradável manhã juntos. Desejo a todos saúde, felicidades, e aqui eu encerro o nosso painel com muita tristeza. Um grande abraço a todos. Felicidades. Adiós. Obrigado. Muito prazer aos demais palestrantes e obrigado pelas contribuições.